Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso lindo e maravilhoso canal do YouTube. Deixa eu só tirar essa musiquinha aqui de fundo. Hoje eu quero falar com vocês sobre ativos, tá bom? Muita gente pediu para fazer análise desse ativo, muita gente tem pedido de fato, é um ativo que muita gente aqui no canal me acompanha por causa desse ativo. E hoje eu quero falar com vocês sobre ela, porque primeiramente tem várias notícias boas, né? Isso é bom. Meio a tanta queda do mercado, deixa eu pegar aqui, ó, Chills. E a gente tem algumas parcerias boas que a Chills vem fazendo, inclusive com a Fórmula 1. A Chills fechou parceria com a Fórmula 1. Então hoje eu quero mostrar para vocês algumas dessas notícias e depois a gente pode partir aqui, né, para análise gráfica. Aqui, ó, tô aqui com o meu TradingView aberto. Deixa eu pegar aqui CHZ, show. A gente pode partir para análise gráfica para ver, né, a coisa aconteceu. O preço já bateu em 22 centavos. Quem me acompanha no canal já sabe que eu venho falando desse preço há muito tempo. Infelizmente, na minha opinião, eu Ednei, não queria que a TIL viesse a 22 centavos, eu não queria isso. Obviamente eu gostei porque eu consegui comprar mais e mais barato, mas por mim, as quantidades de TILs que eu já tenho, que eu vim acumulando nessas regiões aqui de preço, né, mesmo nessas regiões aqui de novo, perto de mim, já são muitas, entendeu? Então, por mim, ela já decolava, mas eu sabia, utilizando a análise gráfica, a minha estratégia era muito claro para mim que ela provavelmente viria buscar ainda 22 centavos e depois disso a gente pode ver uma valorização nela, tá bom? Mas não vamos falar sobre análise gráfica agora, tá bom, pessoal? Vamos falar sobre o quê? Primeiramente, vamos ver aqui as notícias e depois a gente passa, né, para análise gráfica. Quem sabe depois também eu posso dividir, faço esse vídeo junto, depois faço dois vídeos separados, né? Um só de notícias, outro só da análise gráfica e volto a postar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, olha, isso aqui não tava aqui não, hein? Essa parceria aqui com Burasport, Burasport não tava aqui não. Essa aqui saiu hoje, inclusive, tá aqui, ó, 26 de maio, na data de gravação desse vídeo. No dia 13 de maio, a Chills, ela fechou parceria com a primeira seleção. Para quem vinha falando sobre Copa do Mundo, sobre Euro, sobre, sei lá, Mundial. Copa do Mundo é mundial, né? Mas tem também aí, até onde eu me lembro, a Copa Sul-Americana, né? Para quem vier falando sobre isso, tá aqui, ó. A Chills fechou de fato parceria com a primeira seleção, né? Com a seleção da Argentina, a seleção de Agüero, de Dybala, de Messi, de Di Maria, do nosso infelizmente falecido Maradona, né? Então a Chills fechou parceria com a primeira seleção. Inclusive eu até fiz um post lá no meu Instagram onde disse, pô, pessoal, será que isso aqui será que essa moda ela pega, né? Se essa moda pegar é muito bom mesmo pra gente, muito bom mesmo, você não tem noção. Se você aí dá a vida pelo teu clube, imagina o cara dá a vida pelo país, né? É o país, entendeu? É a seleção do país dele, não tem como ficar de fora daquilo, entendeu? O clube, ele segmenta um pouco as pessoas, mas quando é país, quando é seleção, não tem como, o pessoal tá dentro, entendeu? Então isso é muito bom. Eu, Ednei, tenho como meta de vida para próximo ano, né, no caso, que é 2022, tá no Mundial no Catar. Eu quero muito estar nesse Mundial, eu quero ir para o Mundial. Seria muito bom ter um gostinho a mais desse Mundial se de fato a Chills também voasse, entendeu? Se a Chills explodisse junto. Mas aqui tá basicamente a notícia, eu posso traduzir ela para português para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, né? A Argentina se tornará a primeira equipe nacional do mundo a usar fan tokens para interagir com sua base de fã global na plataforma de engajamento Socios.com, juntando-se à lista de elite de mais de 30 organizações esportivas que incluem Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Manchester City, Ultimate Fighting Championship, né, que é o UFC. Então também diz aqui, ó, os primeiros ARG, né, que vai ser o código do token, certo? Fan tokens serão entregues aos usuários argentinos existentes no aplicativo Socios.com hoje, antes do lançamento completo nas próximas semanas. Inclusive, eu acho que eu vou começar, pessoal. Eu não opero fan token, mas assim, imagina que o Brasil, ele fecha parceria com essa plataforma, com a Chills, né? Vai para o Socios.com. Eu provavelmente vou comprar tokens do Brasil, porque eu sei que o brasileiro é doente por futebol, é Brasil, eu gosto muito de ver a seleção brasileira jogar. E quando a gente fala sobre criptomoedas, querendo ou não, se a coisa for bem feita, se o marketing for bem feito, tem um potencial de valorização muito interessante, tá bom? Na minha opinião. Eu não opero fan tokens, eu não faço trading em fan tokens, não compro fan tokens em si, mas eu acho que para o Brasil eu abriria uma exceção. Eu acho isso, tá bom? Eu tenho isso em mente, que eu abriria. Ou o Brasil, por exemplo, a Inglaterra também, que é uma seleção forte, um mercado também gigantesco também, possivelmente abriria uma exceção nesse caso, tá bom? Aqui fala um pouco mais sobre o ativo em si, mas como a gente ainda tem várias outras notícias para abordar, não tem por que perder tanto tempo nessa, tá bom? Mas vocês podem ler depois, né?
E isso está, como vocês viram, no site lá da Atilus, vocês podem depois acessar, tá bom, pessoal? Vamos lá, outra notícia. To the Moon and maybe Mars too. Ou seja, vamos para a Lua e talvez também para Marte, tá bom? Ednei, o que isso quer dizer? Eu também não sei, eu ainda não li, estou lendo agora aqui com vocês. Mas vamos traduzir aqui, ó, para a Lua e talvez Marte também, tá bom? Nossa incrível equipe, o combustível de foguete por Atilus ficou ainda maior. Este mês damos as boas-vindas a 9 novos membros que integram o departamento em toda a empresa, desde suporte ao cliente e marketing até tecnologia e comunicações. Conheça os membros, né? Então, basicamente, eles incorporaram mais pessoas, tá bom? Mais pessoas entraram na empresa em si. Eu não parei para investigar a vida dessas pessoas, né? Não parei nem para saber o que elas fazem da vida, enfim, o que já fizeram, por que estão na Atilus, por que foram contratados, isso é interessante saber, né? Mas aqui tem uma quick intro, tá bom? E o que mais me importaria de fato aqui seria o cara do marketing, tá bom? O cara do marketing seria o cara que mais, ou a moça, né? Seria a que mais assim me impactaria, pensando assim, tá bom? Como eles também fizeram aqui, ó, suporte ao cliente e marketing, tá bom? Isso aqui seria o que mais eu colocaria assim, em evidência. O cara que eu tentaria pesquisar, ou a moça que eu tentaria pesquisar seria essa, tá bom? Mas basicamente eles integraram novas pessoas à equipe. E isso também é bom ver a equipe crescer e tudo mais, mais mentes, né, mais ideias e quem sabe o projeto consiga seguir um rumo diferente. Aí também vem o que? Vem a Fórmula 1, que entra nesse pacote todo de, vamos dizer, atualizações, não, vamos dizer de notícias, né? De coisas que a Atilus vem fazendo, de coisas que ela vem aprimorando, tá bom? E Aston Martin, tá bom? Uma marca muito conhecida aqui para a Fórmula 1, uma marca de carro, tá bom? É Fórmula 1, é marca de carro. Alfa Romeo também é uma marca muito conhecida, pode não ser assim da grande maioria, mas para quem é um pouquinho só fã de automobilismo, com certeza conhece Aston Martin. Para quem jogou Need for Speed naquela época, enfim, vai lembrar com certeza de Aston Martin e Alfa Romeo, tá bom? Então vamos lá. Aston Martin e Alfa Romeo, né? Tornam-se as primeiras equipes de Fórmula 1 a lançar fan tokens, tá bom? Como vocês podem ver agora, a Atilus também tem parceria. Ela já tem vários nichos, né? Ela já tá, quer dizer, tá tudo dentro do nicho grande que é desporto, mas dentro do desporto tem vários subnichos, tem o desporto automobilístico, tem o futebol, enfim, tem vários tipos de desporto dentro de esportes, perdão, né? Dentro do desporto. Então, a gente tem muitas coisas que a Atilus de fato ela tá colocando o seu dedinho aqui, colocando outro ali. Então já está em Fórmula 1, já está no desporto de luta, né? Com o UFC, Ultimate Fighting Championship, já está também no futebol, né? Vai fazer parceria com times da NBA, se não me engano até já tem parceria com o time da NBA. Então ela já está, né, formando aí a sua bolinha de neve, e aos poucos a gente vai ver ela rodando e crescendo cada vez mais, certo? Então, basicamente a gente viu isso acontecer aqui e a Atilus de fato ela fecha agora a parceria com a primeira equipa de Fórmula 1, tá bom, pessoal? E isso também é bom, esperemos que mais equipes ainda entrem. Isso aqui é mais um time de futebol, pelo que eu consigo ver aqui pela camisa, né, estrutura e tudo mais, futebol masculino, se bem que eu acho que não fechou ainda parceria com o futebol feminino, se bem que também, se fecha parceria com Juventus, ou assim, já deve ser a mesma coisa, né, não deve fazer diferença nenhuma. O fato é que tá aqui, ó, fechou parceria também com mais um time de futebol, que eu não consigo saber, por exemplo, de que liga é First League Side Bars in Partnership with Blockchain Providers for the Sports and Entertainment Industry. Acho que não consigo. A Superliga tá aqui, ó. Superliga venceu em 2019, é um clube da Europa, mas não consigo saber de que país. Enfim, isso não vem ao caso também agora. Vamos lá, vamos fazer análise gráfica, que eu sei que muita gente está esperando só dessa parte do vídeo. De fato, ela veio buscar, né, infelizmente veio buscar aí o 61, o 78 semanal, tá bom? Quem comprou só em 78 semanal já conseguiu fazer um preço médio interessante. Quando você comprou a 22 cêntimos, você ainda viu teu patrimônio derreter até 16 cêntimos, né, que foi uma desvalorização forte também, não tem como dizer que não foi, ela foi forte essa desvalorização, uma desvalorização de 27%. Mas se segurou a posição, já chegou a estar com uma valorização de 41%, né? E isso já é interessante. Essa região aqui de preço, deixa eu desativar esse modo noite aqui que está me incomodando, foi interessante. E quem comprou no fundo tá bem, né? Eu, no caso, eu só fiz preço médio, eu já tô, como essa posição não é posição de trade, eu sou contra fazer preço médio quando você está num trade, mas eu tô comprando para hold, então eu vou fazer no preço médio
porque eu estou fazendo hold, tá bom? Fazer trade e fazer preço médio de um ativo quando você está negativo num trade é a pior burrada, tá bom? É a pior burrada que um trader pode cometer. Fazer preço médio quando está negativo num trade, na minha opinião, é uma das piores, tá bom? Quando o trade está positivo, na minha opinião, ok, faz o preço médio aí, é isso. Ativos nesse momento, a gente pode ver que a estrutura dela, ela está nessa região. Porque a gente tem o topo que vem lá de cima, esse fundo de origem, esse topo que fez esse fundo, faz novo topo aqui e quebra de novo, faz novo topo aqui nessa região. Inclusive eu queria muito que o Bitcoin fizesse um movimento parecido com esse, ele não chegou a terminar de fato, não fez o que eu queria, tá bom? E começou a valorizar. O fato é que, por agora, o que eu esperaria da TILS é ela continuar em alta. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Não, eu não acho que vai continuar em alta, não. O que eu ficaria de olho na TILS nesse exato momento? Deixa eu só ajustar SLTA aqui para essa região, que fica bem mais interessante, tá bom? Aqui, ó, esse candle aqui é um candle, é uma região de supply e demanda. Toda essa região aqui, inclusive, tudo isso está dentro desse candle aqui, grande de alta, basicamente. E essa região é interessante ver como o preço vai reagir a ela. É muito interessante ficar de olho para ver como o preço, de fato, ele vai reagir a essa região. Pode ser que a partir daqui ele desabe mesmo, ou pode ser que ele só faça um pullback para essa região aqui ainda, tá bom? Buscando regiões de Fibonacci, vocês sabem que eu sempre uso Fibonacci, não tem nada mais além disso. Buscando essas regiões de Fibonacci, o 61 ou 78, e depois disso ele passa a se valorizar. E quem sabe, a gente pode até pensar em mais compra, caso quebre essa região aqui, ó, se quebrar a região de 34 cêntimos, fechar um candle lá acima, no pullback, possivelmente a gente consegue até fazer um tradezinho nativo, tá bom? Mas dizer assim, para longo prazo, Ednei, então você continuaria comprando? O que você faria? Eu continuaria comprando sem dúvida. Para mim já está descontado demais. Qualquer valor que a TILS faça abaixo de 7,8 de FIBO, qualquer valor aqui, ó, ela está super descontada. E essa é uma das estratégias que eu uso. Os meus mentorados sabem, né? Inclusive daqui a pouco tem aula com eles. Eles sabem que quando o preço ele está ou em 7,8 ou abaixo do 7,8, ele já está super descontado para compra, tá bom? Está super descontado para compra. O ativo já está descontado e ponto, é isso. Já está descontado para compra. Então, qualquer valor aqui abaixo de 7,8 eu já estaria comprando. E eu comprei, inclusive, né? Como eu já falei. E já vem falando isso há um tempão, né? Vocês já sabem. E o fato agora é que a gente tem que ficar de olho. Quem quer fazer um tradezinho, talvez nesse pullback a gente tenha alguma coisa. Mas se o preço ele quebrar aqui, ó, quebrar esse fundo aqui, eu vou até ampliar para vocês conseguirem ver melhor. Se o preço ele quebra esse fundo aqui, ó, a 25 centavos, possivelmente ele pode fazer pullback aqui na LTA, rompida, retestar ela e continuar em queda, tá bom? Mas o que eu ficaria de olho agora, com certeza, é um pullback para essa região aqui e depois disso uma nova valorização de preço. Quebrando a região aqui de 35 centavos, a gente pode pensar até em trade mesmo, mais uma operação de compra, tá bom? Ou mesmo comprar e colocar na carteira, é isso. No fim das contas é comprar, tá bom? Vamos lá. Os alvos para TILS, Ednei, você mudou alguma coisa? Não, os alvos continuam os mesmos. Primeiro alvo agora é o topo anterior, né? Que está aqui na casa dos, deixa eu pegar aqui para vocês, dos 95 centavos, mais ou menos, 90 centavos, a casa de 90 centavos. O segundo alvo, eu já consigo ter uma melhor confluência para ele por causa dessa Fibonacci aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa Fibonacci inversa, isso aqui tá me incomodando, não consigo colocar a Fibonacci mínima do movimento. Vou ter que ampliar aqui, pessoal, tem que ampliar para pegar mesmo a mínima. Ok, peguei. Vou apagar isso aqui uma vez. Então, o segundo alvo, ele já me deu bem mais confluência mesmo, tá bom? O segundo alvo me dá aqui entre 1,15 e 1,19, eu teria como segundo alvo. Agora, o último alvo de todos, Ednei, para essa operação que você tem em TILS, né? Para esse holdzinho que você está fazendo dela. O último alvo, eu não colocaria 68, tá bom? Eu acredito que tipo bate entre 3 a 5 dólares. Cara, eu já vem falando tanto disso que nem sei se vale a pena repetir. Mas eu colocaria 3 dólares, por exemplo, né? Como último alvo assim para TILS. Mas vamos lá, caso eu, Ednei, acredite que o preço, acredito não, né? O preço de fato ele pode fazer pullback a qualquer momento. A gente pode chegar, por exemplo, no topo anterior e devolver tudo. Então, nessas regiões, o que eu vou estar fazendo é fechando parciais do movimento, entendeu? Eu vou estar sempre fechando parciais, ou seja, chega aqui, ó, eu vou fechar 20% de tudo, tá bom? Chega aqui, fecho mais 20%, já fechei 40%. Chega aqui, fecho mais 20%, né? E o resto eu deixo rodar até 3 ou até 5 dólares, que são preços que eu tenho em mente para ativo, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, não se esqueça de entrar no nosso canal do Telegram, tá bom? Me seguir lá no meu Instagram. E é isso, pessoal. Ednei Pinheiro aqui. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Bora pro mercado, bora lucrar. Fui!